série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX. Estamos trabalhando aí no tutorial painel de luzes. Ao final da primeira aula, terminamos então a parte introdutória e vamos começar agora uma nova composição que vai servir como transição entre as cenas. Então eu vou aqui em Composition, New Composition, eu vou nomear como transição e vou manter o preset no TCDV com a duração de 2 segundos apenas e dou OK. Primeira coisa, eu vou trazer o meu Clip Lens Flare para a cena. E aqui no final eu vou trabalhar na transparência dele. Eu vou pressionar T e vou marcar um keyframe com opacidade em 100, levo a agulha até o final e 0 aqui. Ele começa vazio e termina vazio, como você pode ver. Em seguida eu vou criar um novo sólido, vou chamar de Ramp. Eu vou em Efeito, Generate, Ramp. Vou trocar aqui de linear para radial. Vou centralizar o efeito. Vou puxar aqui para abrir mais o raio dele. Vou trocar aqui o preto para um branco. E o branco de baixo para uma cor entre o rosa e o roxo. Algo assim. Então aqui nesse sólido vou colocar na marca de 1 segundo, que é o meio. E vou pressionar T também, vou marcar um keyframe, levo até o final, 0 opacidade. Aqui no começo eu faço a mesma coisa. Então a gente tem esse efeito aí, certo? Só para completar, vamos adicionar um lens flare aqui para dar o clarão aqui no centro. Vou adicionar mais um layer, mais um sólido, vou chamar de Lens Flare, e vou em Efeito, Generate, Lens Flare, mudo o modo de transferência aqui para Screen e vou centralizar aqui está OK. Então, o que nós vamos fazer aqui, nós vamos trabalhar no brightness dele. Eu vou marcar um keyframe aqui, vou trazer para o começo da composição, 0 brightness, levo para o final e 0 brightness também. E outra coisa, eu vou trocar aqui o tipo de flare, vou colocar o 105 prime. Então, no fritar dos ovos a gente tem esse clarão aqui que abre e fecha como uma transição, tá certo? Então aqui está pronto. Vamos passar agora à construção da primeira cena. Então para isso a gente vai em Composition, New Composition, renomeia aqui para cena 1, mantém aqui os parâmetros todos, alterando a duração para 6 segundos e dando OK. Então a primeira coisa a fazer, eu vou trazer o Lens Flare aqui para ficar de fundo. Eu posso travar suas transformações para a gente não selecioná-lo indesejadamente. E agora nós vamos trabalhar aqui no elemento de vídeo. Eu importei aqui o meu gráficozinho que eu uso para representar o vídeo e também estou usando aqui o PNG do monitor que eu forneci no último tutorial. Se você não baixou, se você não fez aí o tutorial passado, basta ir na nossa seção de downloads e pegar esse gráfico aqui, monitor PNG. Eu vou arrastá-lo para o botão New Comp, criando uma nova composição.
e em seguida eu vou trazer aqui o vídeo para trás dele. Só vou ajustar aqui a escala. Vamos então retornar aqui na cena 1 e trazer a nossa composição monitor recém-criada, colocar aqui acima e trabalhar aqui na escala dele. Vou diminuir um pouquinho. Aqui para mim está ok. Eu vou posicioná-lo, pressionar P, um pouco à direita aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa composição, Ctrl D, vou pressionar S para abrir sua escala, vou desmarcar o constraint e vou colocar aqui negativo no Y para inverter. E aí a gente pode pressionar P e descer aqui em Y para fazer o reflexo. Então agora a gente pressiona T para diminuir a opacidade para algo em torno de 30%. E com ele selecionado, eu vou em Efeito, Transition. Vou pegar aqui o nosso já conhecido Linear Wipe. Aumento o Transition Completion aqui e vou rotacionando aqui até 180. Então a gente reduz a transição aqui mais ou menos até 80 e poucos % e aumenta o Feather para dar o efeito de desbotamento, tá certo? Então a gente tem aqui um reflexo. Então nós temos isso aí. Nesse ponto eu vou colocar uma câmera na cena também. Layer New Camera. Pego o preset 35 mm e vou transformar os layers de monitor em 3D. O lens flare continua 2D, tá certo? E nós vamos fazer uma animaçãozinha da câmera. Vou colocar a agulha aqui mais ou menos na casa de 1 segundo. Selecionando a câmera, vou pressionar P e vou marcar um keyframe nesse ponto. Eu vou levar para o começo do timeline e vou aproximar aqui obtendo esse efeito. Se eu quiser eu posso selecionar os dois keyframes. Vou em Keyframe Assistant, Easy Ease, vai me dar suavização. Ok? Então aqui a gente pode criar também um novo Solid. Eu vou nomeá-lo de BG, o fundo. Trago para baixo aqui. Esse layer vai ser 2D também. Vamos colocar mais um ramp nele. Vou em Generate, Ramp, Radial. Vamos colocar mais ou menos aqui. Trocamos aqui o branco para preto. E a outra cor de preto para um azul da nossa preferência. Indo ok. Posso também travar esse layer se quiser. Retorno no painel de projetos e vou trazer aqui um efeito de ondas. Coloco aqui atrás dos monitores. Pressiono S. Diminuo um pouco a escala se eu quiser. Vou reposicionar aqui. Com ele selecionado, vou em Efeito, Generate, Fill. Eu vou trocar aqui para um azul claro qualquer. E se eu quiser, eu tiro um pouco da opacidade para dissolver ele no fundo. Só para compor, tá ok? E agora nós vamos trabalhar aqui na parte que é realmente
o grande efeito dessa vinheta toda, que é o efeito aqui de zoom que vai passando na frente do vídeo. Para isso, nós vamos criar uma nova composição. Aliás, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a composição do monitor, eu vou ver qual é o tamanho dela, 840 por 600. Eu vou em Composition, New Composition, vou em 840 por 600. Eu vou criar um novo sólido na cor preta e vou deixá-lo aqui como fundo, e vou criar um segundo sólido na cor branca. Neste segundo sólido, deixa eu abrir um pouquinho aqui para a gente trabalhar assim mesmo. Eu vou pegar minha ferramenta de retângulo, com o sólido selecionado, eu vou criar uma máscara retangular. Com a ferramenta retangular ainda selecionada, eu vou criar uma segunda máscara. Repare que eu estou dando um espaçozinho aqui de garantia para me manipular as âncoras em cima e embaixo, tá ok? E eu vou começar a trabalhar aqui no Mask Path, vou animar esse parâmetro. Então aqui na máscara 1, com ela selecionada aqui, eu vou colocar aqui na marca de 1 segundo e vou marcar um keyframe aqui no Mask Path, ok? Vou voltar para o começo e vou praticamente fechar aqui, obtendo esse efeito. Vou levar agora para 3 segundos. Vou clicar novamente aqui e vou trazer para cá, dando esse efeito. E aqui no meio do caminho eu vou dar uma abrida. Eu vou criando variações aleatórias aqui. Basta ir levando e mais um aqui no final. Então eu tenho esse movimento da máscara 1 e vou fazer a mesma coisa para a máscara 2. Só que eu vou dar pausa aqui, você já viu como faz, para economizar tempo. Então, retornando aqui, eu já fiz o mesmo trabalho para a máscara 2. Você vê que eu coloquei os keyframes desencontrados para gerar um efeito bem aleatório, tá? Aqui não importa, qualquer coisa serve, a gente só precisa de movimento das áreas brancas em contraste com o preto para utilizar com o Luma Matte lá na frente. Então nós vamos deixar para aplicar isso aí na cena no próximo tutorial, porque o nosso tempo esgotou. Eu deixo um abraço e vejo vocês daqui a 3 dias. Aqui falou Bruno 1 para VFX.